O anime começa com uma famosa citação que diz: "Quando um ser é tratado com cuidado, um espírito virá habitá-lo." Em uma manhã ensolarada, vemos pessoas na rua vivendo suas vidas diárias e uma luz vermelha é lançada em uma lixeira. Em seguida, vemos em uma certa cidade duas mulheres vestindo roupas brancas jogando sacos de lixo na área designada para descarte de lixo. Depois disso, vemos uma boneca de cachorro rasgada e uma menina conversando com sua mãe sobre como sua boneca está destruída. Sua mãe se desculpa, já que acabaram de comprá-la, e repara iria piorar. Ela sugere que comprem uma nova. Vemos que colocam em um saco de lixo e jogam o saco no duto de lixo, que passa por canos até os caminhões de lixo. Então vemos uma mulher saindo e uma pessoa estranha usando uma máscara e disfarçada olhando para ela. Os caminhões de lixo começam a se mover e vemos uma pessoa em roupas sujas o seguindo. Em seguida, vemos uma pessoa de roupas brancas, como um segurança, ouvindo um sussurro dentro de uma sala. Ele se aproxima da porta para ver alguém vasculhando o lixo. Ele fica surpreso e abre a porta com força, apontando sua arma para essa pessoa. Entendemos que esta área é proibida, exceto para pessoal autorizado. Entendemos pelo segurança que essa pessoa é um ladrão que rouba do lixo e armazena, ameaçando a beleza da cidade. Ele soa o alarme. Outros soldados chegam, mas esse ladrão joga sacos de lixo em suas caras e escapa pelo duto de lixo. Ele tenta sair, mas o portão fecha. De repente, os soldados disparam nele, mas este ladrão era muito rápido e conseguiu desviar das balas e escapar. Os soldados continuaram atirando no ladrão enquanto ele corria, mas uma bala o atingiu durante um salto sobre o muro. Então ele se escondeu e finalmente escapou dos soldados. Vemos este ladrão saindo de um esgoto, revelando seu rosto, e vemos que ele é um garoto. Ele diz que eles são um bando de idiotas que não ameaçam ninguém. Vemos em sua bolsa o boneco de cachorro rasgado. Em seguida, vemos que todas as pessoas na cidade usam as mesmas roupas brancas e ouvem alguém tocando música. Depois vemos uma pessoa escrevendo em um caderno e ouvindo duas mulheres falando sobre uma incursão no lixo na noite anterior. Elas ficam surpresas com essa pessoa que foge com o lixo. Elas acham que ele é alguém das tribos. Eles olham para essa pessoa cujas roupas mostram que ele é de status inferior ao deles. O homem olha para eles e vai embora. Entendemos que aqueles das tribos têm status e limpeza inferiores em comparação com os que vivem na cidade. As duas mulheres desejam que os que vivem nas tribos fiquem do seu lado. Então vemos o homem saindo por uma porta de ferro, e fica claro que há um alto muro separando o lado tribal do lado da cidade. Vemos que o lado tribal é uma cidade antiga e suja. Ouvimos duas pessoas falando sobre o ladrão que estava roubando do lixo da cidade, desejando que ele parasse de roubar para que os soldados não viessem até eles. Enquanto isso, vemos o garoto ladrão cercado pelos itens roubados do lixo da cidade, e ouvimos uma menina dizendo a ele, Roto, perguntando se ele foi novamente coletar lixo. Sabemos que o nome dela é Kyo, e ela continua dizendo que as pessoas na cidade são rigorosas com a gestão de lixo, e não se pode prever suas ações se Roto for pego. Ela lhe pergunta por que ele insiste em coletar lixo? Roto explica a ela que os ricos na cidade jogam fora coisas utilizáveis sem se sentirem mal, e roubar também o ajuda a ganhar dinheiro para cobrir suas despesas de vida. Kyo pergunta a ele se ele gosta de coletar lixo. Roto explica que não é assim. Enquanto isso, vemos 3 pessoas intimidando Roto dizendo, cheiro sujo. Eles notam a presença de Kyo. Ela pergunta a um deles qual é o problema dele. Ele diz que o cheiro dela vai ficar ruim se ela continuar ao lado do Roto. Ele aponta para o Roto, dizendo que ele usa essa luva suja o tempo todo, acreditando que se tocá-lo, ele terá uma alergia de pele. Outro chuta uma lâmpada na frente de Roto, dizendo que ninguém vai comprar o lixo que ele conserta. Ele continua que por baixo dessas luvas é aterrorizante. Ouvimos Kyo dizer que Roto não é diferente deles. Uma pessoa diz que sair com ele é uma má ideia porque ele é louco, filho de um assassino. Roto fica chocado com as palavras dele. A pessoa continua dizendo que esses bairros foram construídos para aprisionar criminosos e que nós somos seus filhos, segundo ele acredita, e eles tentam manter a limpeza para melhorar sua imagem. Aqui, o pai de Roto é acusado de destruir tudo isso por causa dos casos de assassinato que cometeu. Ele diz a Kyo que se ela sair com ele, as pessoas vão pensar que ela é má como ele. Roto parece bravo. As 3 pessoas ficam assustadas. Um diz, olha, estes são os olhos de um criminoso e ele vai se tornar como o pai dele, um assassino. Eles vão embora. Roto pergunta a Kyo por que ele se tornaria assim. Kyo diz que isso é uma coisa terrível de se dizer, e que ele não é como o pai. Ela continua dizendo que ele é uma boa pessoa e não pode matar ninguém. Roto olha pra ela e fica tenso. De repente, Kyo grita de felicidade ao ver o boneco de cachorro que Roto consertou, mas Roto explica que esse boneco não está à venda. Enquanto isso, a mãe de Kyo a chama, pergunta o que ela está fazendo e pede que ela venha levá-lo para casa. Kyo vai com sua mãe e diz a Roto que o verá novamente. Ouvimos sua mãe dizer que pediu para ela não encontrar Roto novamente. Roto olha para eles e depois o vemos caminhando na estrada. Ele chega em casa e vê a pessoa da cidade parada lá dentro, repetindo as palavras de Roto de que a boneca não está à venda. Roto fica bravo e diz, Regeto, você estava me observando. Regeto explica que precisa ser claro sobre seus sentimentos e continua dizendo que quer falar com Roto sobre sua incursão no lixo da cidade. Então ouvimos Regeto dizendo a Roto que a situação deles não é difícil o suficiente para arriscar sua vida, e para deixá-lo lidar com as coisas até que Roto cresça. Roto olha para ele e explica que ele não está em perigo, porque nunca o encontraram. Regeto responde que eles realmente o encontraram na noite passada, e sabe que Roto e ele não são parentes de sangue, mas são como família, e Roto não age como se lhe devesse algo. Roto explica que Regeto o encontrou quando criança e o criou, e ele não está em dívida com ele, mas o trata com respeito. Regeto olha para ele e deseja que ele seja honesto com Kyo. Roto fica tenso. Uma lâmpada cai sobre ele, e ele olha para Regeto com raiva, perguntando por que estão falando sobre Kyo. Regeto nota o ferimento de Roto e pergunta quando ele se machucou. Pergunta se alguém atirou nele.
Roto fica confuso e diz não. Regito vai até ele e quer ver o ferimento, para trocar as bandagens em suas mãos, e pede para ele tirar a luva. Vemos Roto tirando a luva, e ouvimos Regito dizendo que ele deve parar de roubar lixo, ou se machucará seriamente da próxima vez. Vemos que ele enfaixou o ferimento. Roto se levanta e explica que essas feridas não são tão graves quanto as feridas que seu pai deixou nele, olhando para sua mão cheia de cicatrizes. Regito olha para o chão e diz que crimes graves são punidos com execução imediata, que é cair no poço, e esta tem sido a regra da cidade desde os tempos antigos. Ele continua que o pai de Roto foi jogado neste poço, então Roto deve cuidar de si mesmo, mesmo neste mundo sujo. Roto conta como sua mão estava preta assim como ele se lembra, e às vezes ele sente uma grande dor através delas, lembrando-se dos olhares de desgosto das pessoas para seus ferimentos. Sua alma foi drenada quando ele era jovem. Ele explica que Regito deu a ele essas luvas, que reduziram a dor, e ele é grato a Regito. Enquanto isso, Regito segura o boneco de cachorro e aconselha Roto a contar aqui os seus sentimentos, ou alguém vai tirá-lo dele, e a dar a ela o boneco amanhã. Roto fica confuso e irritado. Ouvimos eles discutindo. Neste momento, vemos a pessoa mascarada do lado de fora, ouvindo a discussão. No dia seguinte, Regito aconselha Roto a sorrir e puxa seu rosto para sorrir, mas Roto diz que de jeito nenhum isso funciona com seu rosto. Ele olha para a boneca, acreditando que Kyo estará em casa, e caminha pela estrada, nota sacos de lixo e os observa, continuando seu caminho. Ele nos explica que a cova é um enorme depósito de lixo. Todo o lixo acaba na cova, e qualquer um que comete um crime é jogado nela. Ouvimos vozes de pessoas reunidas, repetindo uma frase: envie a sujeira para a cova. Vemos uma pessoa sendo jogada na cova. Roto explica que seu pai foi jogado no poço. Ele se pergunta o que acontece com as pessoas jogadas no poço. Enquanto isso, ouvimos alguém dizer que estão enviando outra pessoa para o buraco. Roto responde com sim, e percebe que a pessoa falando é Kyo. Roto gagueja ao vê-la e esconde a boneca atrás das costas. Kyo fica feliz em ver Roto porque ele não vem aqui com frequência. Roto não consegue responder. Kyo continua dizendo que é uma cena ruim. Roto concorda, dizendo que não é muito diferente de qualquer lugar nas favelas. Kyo diz que as favelas foram construídas na periferia da cidade para incutir a ideia de que qualquer coisa ruim que você faça resultará em você sendo jogado no buraco, e que qualquer pessoa que mora aqui tem que ver as execuções, goste ou não. Ela olha para Roto e espera não vê-lo ser jogado no buraco. Ela continua, dizendo que sabe que há muito lixo que não merece ser jogado fora, e que se Roto se colocar em perigo por isso e for pego, seu destino será ser jogado no buraco. Roto diz que foi isso que Regito disse. Kyo responde dizendo que é porque ele também o ama. Roto fica surpreso com as palavras de Kyo e diz: ele também me ama. Kyo percebe e fica envergonhada, dizendo que não quis dizer isso dessa forma. Roto olha para ela em espanto. Ele agarra o boneco, coloca-o no rosto e cai no chão. Kyo olha para o boneco e diz: oh, este é o boneco? Roto a interrompe e diz que pensou quando ouviu que ela gostaria dele. Ele faz uma pausa e esclarece que ela pode não gostar porque veio do ferro velho. Ele estende a mão para Kyo pegar na boneca. Kyo pega na boneca dele e fica feliz. Roto observa com espanto. Depois vemos Roto correndo e pulando alegremente pelas ruas. Ele diz que precisa contar ao Regito o que aconteceu. Enquanto corre, ele colide com policiais da cidade e cai no chão. Eles olham para ele e continuam em seu caminho. Roto se pergunta o que eles estão fazendo aqui. Roto continua correndo para Regito. Ele hesita antes de entrar na casa, mas abre a porta e entra. Ele esperava ver Regito, mas ficou chocado quando viu a pessoa mascarada no chão à sua frente. E Regito foi morto com uma espada. Sem hesitação, Roto ataca a pessoa mascarada. De repente, vemos Roto deitado no chão ferido. Ele não consegue se levantar. Vemos a pessoa mascarada pegar um livro do chão e olhar para Roto enquanto sai pela porta. Neste momento, Roto ouve Regito sussurrando. Roto vai até ele e ouve Regito dizer em voz baixa: corra. Roto pergunta por quê e quem fez isso com ele. Ele o tranquiliza dizendo que vai buscar ajuda, mas Regito grita com ele e diz para correr e mudar este mundo sujo, e Regito morre. Nesse momento, a polícia chega e prende Roto, acusando-o de assassinato. Roto fica chocado e diz a eles: como assim? Eu não fiz nada. A polícia o força a ficar em silêncio e diz que ele foi pego em flagrante assassinando Regito e que está coberto de seu sangue. Roto explica a eles que o verdadeiro assassino escapou. Eles mandam ele ficar quieto, mas Roto repete que o verdadeiro assassino escapou. Então, um dos policiais o bate. Depois vemos pessoas reunidas em frente à casa e ouvimos alguém dizer: finalmente, Roto cometeu o assassinato. Ele matou seu pai adotivo. E vemos o boneco de cachorro e ouvimos a voz de Kyo dizendo que ela não pode acreditar que Roto fez isso. Então vemos pessoas reunidas no buraco e ouvimos o juiz dizer que nossa linda terra foi manchada por causa de suas ações. Não apenas roubando lixo, mas também cometendo o crime mais sujo, que é assassinato. E vemos Roto pendurado por cordas no buraco, e a pessoa continua dizendo: mesmo que a vítima seja apenas um sujo membro das tribos, o perpetrador não deve permanecer na terra por um momento. E ele anuncia a sentença de morte para Roto, e as pessoas gritam e repetem: jogue a sujeira no buraco. Aqui, Roto aparece pendurado, perguntando o que está acontecendo e como isso poderia estar acontecendo, e vemos que ele está se aproximando do buraco. Roto continua dizendo que não fez nada, e ele olha para todas as pessoas de pé e implora que o ouçam. E entre as pessoas, ele vê Kyo de pé segurando uma boneca nas mãos. Nesse momento, Roto grita com ela e diz que Regito foi morto e que o assassino deve ser encontrado. Kyo sussurra e diz: eu costumava acreditar em você. Você realmente é o filho de um assassino. E ela joga a boneca no chão e sai. Neste momento, as pessoas continuam a repetir a frase: mande a sujeira para o buraco.
Neste momento, Roto sorri e diz: "Vocês são a sujeira, pilhas de sujeira sem vontade própria." E Roto vê que o juiz está levantando sua mão e percebe o verdadeiro assassino mascarado entre os que estão de pé. De repente, Roto é jogado no buraco e jura enquanto cai que vai mandar eles para o inferno. Depois de um tempo, Roto abre os olhos e percebemos que ele está deitado no meio do lixo e que ainda está vivo, e ele não sabe onde está ou que lugar é esse. E vemos que este lugar está cheio de lixo e resíduos. Roto olha com espanto e diz: "Eles costumavam dizer que era um aterro sanitário." E vemos um monstro aparecer na frente dele. Roto continua, dizendo que o buraco é o fim de tudo, pessoas e lixo. Roto olha para o monstro com medo e diz: "É realmente um inferno." Vemos Roto parecendo pequeno, segurando a mão de alguém, e eles estão olhando para o pé de alguém enforcado. Roto explica que as coisas sempre parecem estranhas porque todos estão ocupados com os criminosos e a sujeira, e ninguém jamais se perguntou o que acontece com eles quando são jogados no poço. As pessoas imaginam discutir jogar outra pessoa no poço. Uma voz de menina pergunta por que eles cometem crimes sabendo que seu destino é ser jogado no poço. Ele se lembra da mão do juiz e os olhos de Roto mostram raiva. Vemos Roto correndo rapidamente de um monstro gigante que emergiu do lixo. O monstro grita, e então vemos vários outros monstros gigantes surgirem do lixo. Roto continua correndo, mas de repente, um dos monstros gigantes para na frente dele. Ele para, petrificado, se perguntando o que são essas coisas. Apenas pilhas de lixo. Como eles puderam? Antes de Roto terminar sua pergunta, um dos monstros o ataca, tentando devorá-lo, mas Roto rapidamente se afasta. Ele corre, mas tropeça e cai, aterrissando em um crânio humano. Ele fica com raiva e se pergunta como eles puderam jogá-lo nesse inferno. Um terremoto acontece e, de repente, os monstros param de se mover. Vemos Roto no chão, ferido. Ele sente que o ar está terrível neste lugar. Se continuar respirando, seus pulmões vão se rasgar. Ele tenta se levantar, pensando que deve encontrar um lugar mais seguro. Ele olha em volta surpreso e se pergunta se há algum lugar seguro neste lugar estranho para começar. De repente, ele vomita sangue. Os três monstros o olham, começando a se mover em direção a ele. Roto se pergunta se ele morrerá aqui. Ele se lembra de Ricto naquele momento, vendo-o deitado na frente dele no chão, sangue saindo dele. Roto diz não. Ele olha para frente e pega um pedaço de pau do chão, começando a se levantar. Ele declara que algo deve ser feito sobre as pessoas que o desprezaram e o chamaram de criminoso, que o enviaram para este buraco. Mas primeiro, aquele assassino que matou Ricto, ele jura encontrar essa pessoa. De repente, um dos monstros avança em sua direção e Roto o ataca com o bastão. Ele insiste que deve viver muito para se vingar. Em seguida, vemos uma caixa sendo jogada em um homem segurando um guarda-chuva. Ele olha através de binóculos e se pergunta: "É isso?" Enquanto isso, vemos Roto lutando com um monstro gigante e vencendo-o. Roto explica que este lugar e esses monstros fedem. Ele avança contra o monstro, pulando nele e batendo na criatura, mas o monstro o acerta e o empurra para longe. Roto colide com uma rocha alta, outro monstro aparece derrubando a rocha. Roto agarra uma placa de trânsito e a joga no monstro. De repente, outro monstro surge debaixo de Roto. Ele salta, mas começa a cuspir sangue e se sente exausto. Os monstros se aproximam dele. Vemos um flash vermelho aparecer na mão de Roto, e ele sente uma onda de poder. Os monstros o atacam, mas Roto acerta os monstros, perfurando um deles com um pedaço de metal. Ele o rasga ao meio. O monstro explode. Vemos os restos dos monstros atrás de Roto, que cai no chão. Ele diz que o cheiro é horrível, mas de repente, um monstro maior que os outros aparece atrás dele e se ergue nas patas traseiras. Roto olha para isso e começa a correr. De repente, o monstro bate no chão com força. Uma explosão acontece ao redor dele. A explosão lança Roto para o ar e ele cai por uma ladeira. Roto, agora no chão, está com dor. Ele abre os olhos e fica surpreso ao ver a pessoa segurando um guarda-chuva na frente dele, usando uma máscara. Roto se pergunta quem é essa pessoa. Esta pessoa o apanha e depois o chuta para longe. Roto sente uma dor intensa, mas o homem o carrega. Ele coloca uma máscara no rosto de Roto. Roto sente que agora pode respirar. Roto pergunta a ele se é um local. O que é este lugar? O que são esses monstros? O homem olha para ele e diz para ele ficar quieto. Mas Roto olha para ele e pergunta o que é este mundo. O homem olha para ele e diz para ele ficar em silêncio. Roto explica que ele acabou de cair neste mundo. Ele quer saber o que é o poço, este lugar subterrâneo. O homem diz a ele que eles não estão no subsolo, que devem ficar quietos. Então ele ordena que Roto fique em silêncio. Roto grita para ele falar claramente, mas o homem responde com raiva, gritando com ele, esclarecendo que este lugar não é subterrâneo, que este lixo foi jogado por vocês, os habitantes do mundo. Ele diz a Roto para calar a boca, porque eles nos encontraram por sua causa. Ele gesticula para o monstro atrás deles. Roto fica chocado. O homem continua dizendo que estes são monstros de lixo, feitos de lixo, e não podem ser mortos com armas comuns. Eles são atraídos pelos sons que as pessoas fazem. O homem insiste que Roto deve ficar quieto, que ele estava se escondendo dos monstros. Naquele momento, um monstro se aproxima por trás dele. O homem continua que tudo isso é culpa do Roto por não ter escutado. De repente, vemos fogo saindo do guarda-chuva. Ele pega fogo completamente. O guarda-chuva se abre, revelando que está armado com lâminas afiadas. O homem aponta-o para o monstro atrás dele, e de repente o guarda-chuva gira e explode o monstro. Roto percebe que o monstro não se regenera. Ele se pergunta o que é esse guarda-chuva.
Naquele momento, vemos os monstros lado a lado, começando a atacar, mas o homem avança contra eles e os derrota com um único golpe de seu guarda-chuva. Roto se pergunta se essa é uma técnica usada aqui no fosso ou uma técnica especial deste homem. Vemos o homem abaixando seu guarda-chuva no chão. Enquanto isso, Roto explica que se tivesse esse guarda-chuva, ele teria ensinado uma lição aos moleques. De repente, vemos um monstro disparando uma bolha de sua boca em direção ao homem, mas o homem se defende com seu guarda-chuva, e a bolha estoura, causando uma explosão. No caos, o homem balança seu guarda-chuva na cabeça do monstro, fazendo-a explodir. Depois, vemos o homem parado com seu guarda-chuva voltando a ser um guarda-chuva normal. Ele olha para Roto, dizendo que ainda está vivo. Roto pergunta, quem é você? O homem tira a máscara, revelando-se como Enjin, apenas um simples faxineiro. De repente, Enjin sente que está sufocando com o ar fétido. Ele rapidamente coloca uma máscara. Ele grita para Roto, perguntando por que ele tirou a máscara. Por que ele deixou ele fazer isso? Roto olha para ele surpreso e cai no chão. Anteriormente, vemos um jovem Roto, suas roupas sujas. Ricto pergunta o que aconteceu. Roto responde que eles o empurraram. Ricto olha e diz, esses encrenqueiros de novo? Roto explica que ele disse a eles que essas coisas estão vivas, então eles zombaram dele e o espancaram. Ricto pergunta se ele revidou. Roto balança a cabeça dizendo que não. Rigdo diz bom trabalho. Roto explica a Rigdo que ele anteriormente lhe disse que, se alguém tratar um objeto com cuidado, ele eventualmente será habitado por um espírito. Rigdo responde que interpretou isso como se essas coisas estivessem vivas. Roto fica quieto. Rigdo continua, dizendo que isso é apenas um mito antigo. Ele pega uma toalha e seca a cabeça do Roto. Ele continua dizendo que tem certeza de que era apenas uma frase para encorajar uma certa mentalidade, para cuidar das coisas na sua vida, que ele não acreditava naquela frase. Ele acrescenta que acha que essa toalha tem um espírito, e é por isso que o Roto deve cuidar dela. Roto olha para ele e diz, e essa coisa? Esta coisa, apontando para tudo ao redor deles. Rigdo ri e diz, talvez. Roto também olha para sua luva e diz, isto também. Rigdo responde que se ele cuidar bem deles, com o tempo, serão habitados por um espírito. Roto fica surpreso. Atualmente, Roto acorda e se encontra preso por correntes, e ouvimos a voz de Enjin dizendo para ele, você está acordado. Roto o repreende. Enjin responde, é assim que você trata alguém que salvou sua vida? Enjin caminha e puxa Roto com ele. Roto pergunta irritado, por que essas correntes? E o que você vai fazer comigo? Enjin responde que ele desmaiou e decidiu levá-lo consigo. Roto responde que ele deveria desamarrá-lo porque ele quer voltar para cima. O motor para e explica que isso não é possível, e que o lugar lá em cima se chama a Arca, e pergunta a ele como ele acha que pode subir, porque a Arca está em constante movimento, e há outros fatores, e isso não é possível. O Motor puxa Roto e continua dizendo que ele deve aceitar isso e permanecer calmo, mas o Motor para ouve Roto dizer que isso não é possível e que ele voltará não importa o que aconteça, e que o Motor sabe de algo que não quer lhe contar e que ele deve saber como chegar à Arca. Ele continua dizendo que quer conhecer este mundo, sobre os monstros e até sobre o poder que o motor possui, e pede para ele contar tudo, porque ele usará tudo isso contra os canalhas lá em cima na Arca. Ele se lembra do assassino mascarado. Roto continua dizendo que não ficará em silêncio até que o motor lhe conte tudo. De repente, Enjin joga sua máscara fora e diz que Roto não vai parar de falar, e é por isso que ele vai contar-lhe sobre este mundo. Ouvimos a voz de Roto pedindo-lhe para parar, e vemos Enjin puxando-o com força enquanto caminha, e de repente, deixa-o no chão. Roto olha em volta e encontra caminhões de transporte ao lado de um posto de gasolina, e pergunta, que lugar é este? Enjin diz a ele, aproveite. Roto se vira para Enjin e pede para ele esperar, dizendo que ele não respondeu nada. Moto o deixa sozinho, mas de repente Roto ouve uma voz atrás dele. Ele se vira e encontra pessoas mascaradas olhando para ele. Um deles se pergunta, ele é uma criança, o que ele está fazendo aqui? Ele supõe que há alguém com ele. É impossível para ele vir aqui sozinho. Ele olha para suas roupas e fica surpreso e diz, é possível? Ele se aproxima de Roto e pergunta, você é da Arca? Roto olha para ele. O homem continua, de onde você veio? Roto responde que ele realmente veio da Arca. De repente, as pessoas tiram suas máscaras e as jogam para o alto. Eles cercam Roto, perguntando ansiosamente, você é realmente da Arca? Porque eles nunca viram um deles vivo antes. Eles estão surpresos. Roto pergunta a eles, quem são vocês? Um deles fica admirado que Roto fala a língua deles e acredita que ele não está mentindo. Um deles tenta tirar suas algemas, mas Roto se afasta dele. Eles não acreditam que ele sobreviveu. Outra pessoa explica que eles só encontram seus corpos e pergunta a ele por que ele estava amarrado assim. O homem tenta desamarrá-lo. Roto vê que eles são mais gentis que a Enjin, mas de repente vemos que ele é amarrado com força pela mão dentro de uma gaiola e ouvimos Roto tentando se libertar, e entendemos que eles não querem que uma pessoa valiosa da Arca escape. Um deles explica que os corpos das pessoas da Arca são caros, o corpo inteiro, claro, mas também os olhos, braços e pernas, e que há aqueles que pagariam até pelas suas roupas. Mas apesar disso, eles nunca esperavam pegar um deles vivo. Roto olha para eles com raiva. Um deles responde, quer saber por que alguém deseja as pessoas da Arca? Porque nós odiamos vocês. Ele continua. Vocês jogam seu lixo aqui, e ele se acumulou até poluir o ar, até criar monstros.
E os monstros? Têm matado as almas de muitas pessoas aqui, e as pessoas foram esmagadas pelo lixo e perderam suas casas por causa do solo envenenado. Ele pergunta a ele: o que você espera que eles façam quando te virem? Eles vão torturar você e te despedaçar na frente de todo mundo. Depois que te venderem, eles vão ficar lá e pagar pra verem fazerem isso. Vemos eles jogando comida suja na frente dele e alimentando-o à força porque ele está magro, e eles não querem que ele morra de fome. O homem sorri e diz que aposta que seu paladar é sensível à comida suja aqui. Ele continua dizendo que as pessoas da arca são arrogantes e nunca tocam no lixo, e o forçam a se alimentar. Outro homem que sorri diante do desperdício de comida confirma: com certeza. O homem abre a boca de Roto à força e o alimenta, mas Roto morde os dedos do homem com força até arrancar a pele dos dedos. O homem cai e grita de dor. Vemos que os ossos apareceram de seus dedos, e vemos Roto mastigando os dedos do homem em sua boca. Todos ficam espantados ao ver Roto encostar a cabeça no chão e comer a comida suja. Ouvimos Roto dizer que a comida não é lixo, mas é definitivamente comestível. Ele olha para eles enquanto come, e eles olham para ele com espanto. Roto explica que todos que ele encontra falam sobre a arca e a terra, o lixo e as tribos, aqui em cima e lá embaixo. Ele fica com raiva, e vemos uma luz vermelha aparecer em sua mão e cobrir seu corpo. Roto continua dizendo que eles deveriam parar de classificar as pessoas com base em suas próprias classificações. De repente, Roto se livra de suas restrições e pula na frente deles. Ele diz: você acha que tem o direito de me tratar como quiser? Não vou aceitar isso mais. A luz vermelha aparece ao redor dele. Enquanto isso, Engine estava observando-o com seus binóculos de longe. Ouvimos ele sorrir e dizer: energia incrível. Ele continua que descobriu isso nele desde o começo. Neste momento, Roto tira sua luva e se lembra de Rictus dizendo que se você tratar algo com cuidado, uma alma o habitará um dia, e que a alma virá em seu socorro. Vemos a energia saindo de sua luva. Ele agarra as correntes e a energia brilha ainda mais. As pessoas olham para ele e dizem que é impossível alguém da arca possuir esse poder. Neste momento, Engine observa e explica que aqueles que podem dar vida às coisas e extrair seu poder são os dadores. Neste momento, o homem cuja mão Roto mordeu grita para o resto das pessoas que esta criança deve pagar o preço. Ele fica com raiva e manda que matem ele. As pessoas atacam Roto. Roto levanta a corrente e a lança contra eles. Um deles diz que devem mirar nas correntes e continua que os doadores são indefesos sem seus objetos. Uma pessoa aparece na frente de Roto e derruba a corrente. Roto pega um volante de carro e o energiza. Motor fica surpreso ao assistir ao evento. Roto transforma o volante em uma arma. Motor e o homem ficam surpresos que Roto pode usar mais de um objeto. Roto acerta o homem no rosto e o derruba no chão. Percebemos que ele derrubou todas as pessoas no chão. Ele se aproxima da última pessoa cujos dedos ele mordeu. Este homem grita com ele e deseja sua morte. Roto estende a mão para bater na pessoa e neste momento Engine aparece por trás dele, agarra a mão de Roto e pede para ele se acalmar. E Roto realmente se acalma. Vemos coisas caindo ao redor e uma pedra cai na cabeça do homem e ele desmaia. Roto olha para ele e pergunta para o motor: não é verdade? O motor responde: sim. De repente, a roda na mão de Roto se transforma em cinzas e ele se pergunta: o que é isso? Roto explica que de repente se lembrou das palavras de Rictus e sangra pelo nariz e olha para sua luva. Engine explica que usar tal poder destrói o corpo e pede desculpas por querer ter certeza de que seu poder era real e que contará tudo o que ele quiser saber sobre este mundo e também sobre seu poder. Mas em troca, ele estende a mão para Roto e o convida a se juntar aos limpadores, porque eles querem alguém como ele. Roto olha para ele surpreso e diz para ele: eu prefiro não. A história começa na Terra, onde vemos alguém sentado em um telhado. Seu dispositivo apita e ele o desliga, notando que o Engine raramente o chama. Ele se pergunta o que ele está fazendo, e fica surpreso ao saber que o Engine encontrou um talento natural. Em outro prédio, em um lugar que se parece com uma clínica, o Engine diz para a pessoa ao telefone que encontrou Rudo por acaso no deserto. Acontece que ele tem poderes como os quais a Engine nunca viu antes, e ele o recrutou para os limpadores. Ele acrescenta que os apresentará quando terminar aqui. Vemos um médico de aparência estranha tratando Rudo. Rudo olha para ele surpreso e diz a Engine que ele nunca disse que faria parte da gangue da Engine. A Engine explica que ele não está em posição de recusar. Rudo olha Zang zangado e insiste que ele precisa voltar para... O médico o interrompe, gritando que ele tem sorte. Rudo fica de repente assustado e se pergunta quem é essa pessoa. O doutor continua, dizendo que só tolos vagam pelo deserto e o assegura que se ele tivesse respirado o ar por mais tempo, estaria morto ou sequestrado. Ele diz que é melhor ele agradecer a este homem, referindo-se a Engine. Engine concorda com o doutor e diz a Rudo para agradecê-lo. Acontece que o doutor é uma senhora idosa. Ela termina o tratamento dele e pede para ele pagar. Rudo e Engine saem da clínica. Rudo agradece a Engine por pagar pelo seu tratamento e diz a ele que tudo o que ele quer é informação, e que ele não tem tempo para se juntar aos limpadores. Engine interrompe Rudo, explicando que ele achou que o incidente do sequestro teria mostrado a Rudo como as pessoas aqui na superfície veem as pessoas do povo do céu. Ele diz que Rudo estará em apuros se descobrirem que ele é um deles. O motor continua, dizendo que este não é o tipo de lugar que dá informações de graça, e que Rudo deveria simplesmente calar a boca e segui-lo. Mais tarde, vemos Rudo comendo em um restaurante com o motor, que comenta que o apetite de Rudo voltou depois que ele vomitou ao comer lixo.
Rudo olha para os pássaros, pensando consigo mesmo que achava que o fosso era apenas lixo. Mas eles têm cidades reais, comida e tudo. O motor continua, explicando para Rudo que não é apenas lixo que se acumula aqui na Terra. A mesma regra se aplica aos sentimentos, que são chamados de miasma. Às vezes, o miasma se transforma em energia, levando a vários resultados. Entre esses resultados está o nascimento dos monstros de lixo, que atacam os humanos ao avistá-los. Eles sempre são encontrados nos aterros do lado de fora, mas às vezes conseguem entrar nas cidades. Neste momento, Rudo pergunta por que eles não fortificam a cidade inteira. Engine responde que é por causa da natureza humana. Eles não podem ficar presos para sempre. Engine explica que armas normais não podem matar esses monstros. Ele aponta para a luva de Rudo e explica que suas luvas podem matá-los. Rudo fica surpreso ao ouvir isso. Engine explica que quando alguém cuida de um objeto por muito tempo, o miasma o habita, e eles chamam essas coisas de jinks. Derrotar monstros do lixo requer o miasma de um Jink. Ele também explica que apenas algumas pessoas podem extrair o poder de um Jink. Rudo pergunta se ele é uma dessas pessoas. Engine responde que sim, e acrescenta que tanto ele quanto Engine têm essa habilidade, e eles são conhecidos como doadores. Neste momento, Rudo pensa consigo mesmo que Regto estava certo. Então Engine diz a Rudo que os Cleaners são um grupo de exterminadores de monstros de lixo, e que precisam de mais doadores. Rudo entende porque Engine quer que ele se junte a eles, e pergunta se ao se juntar, Engine pode ensiná-lo a se reerguer. O motor está surpreso e explica que não tem ideia de como voltar para cima. Rudo fica chocado e diz ao motor que ele agiu como se soubesse como voltar para cima, mas o motor esclarece que nunca disse nada sobre subir. Rudo se irrita, mas o motor diz que o líder deles pode saber uma maneira de subir. Rudo exige falar com o líder deles. O motor pergunta a Rudo quem deu a ele suas luvas. Rudo responde que foi seu pai e que as luvas o lembram dele. Engine agora entende por que Rudo guarda as luvas. Ele explica que quando algo tem valor para você, deve cuidar disso. É uma ideia simples, mas poucas pessoas a valorizam. Engine explica que essas luvas são boas e têm alma, e diz a Rudo para cuidar bem delas. Rudo se lembra de seu pai e chora. Nesse momento, Engine recebe um alerta. Ele se levanta e diz a Rudo que essas são informações suficientes sobre a vida na Terra por agora, e pede para ele esperar aqui. Mas Rudo o interrompe, pede desculpas e diz que deve a ele por tudo. Engine se vira, sorri para ele, dá-lhe um pouco de dinheiro e aconselha a não gastar tudo em um só lugar. Rudo fica surpreso e pergunta ao Engine se ele tem certeza. Engine responde que sim, e diz a ele que esse dinheiro é o que ele obteve vendendo as roupas de Rudo e também usou para pagar seu tratamento e comida. Então sim, ele tem certeza. Motor sai. Rudo fica furioso, gritando para Motor que vai socá-lo. Mas Motor explica que ele não pode andar por aqui com roupas do povo do céu de qualquer maneira, e diz para ele esperar aqui. Rudo permanece parado ali, irritado, pensando consigo mesmo que vai deixar esses idiotas assim que encontrar uma maneira de voltar para cima. Nesse momento, um gato aparece, agarra a bolsa de dinheiro e corre. Rudo corre atrás do gato tentando pegá-lo, mas ele escapa. Rudo encontra um galho e o pega. Acontece que esse galho pertence a uma pessoa que está ali. Vemos o gato tropeçar ao pular em uma caçamba e cair. Rudo o alcança e o segura com o bastão, tentando pegar a bolsa de dinheiro de volta. Mas de repente, dinheiro. Rudo ouve alguém atrás dele dizer que isso pertence a ele e pedir para devolver. Rudo explica que o dinheiro é dele. A pessoa esclarece que não se referia ao dinheiro, mas ao bastão. Rudo está surpreso, mas diz para a pessoa que é apenas um bastão gasto. De repente, vemos a pessoa pegar o bastão de Rudo e empurrá-lo para longe. Vemos a pessoa segurando o bastão e cheirando-o. Rudo se pergunta quem é essa pessoa e nota que ele está usando o mesmo emblema que Engine. A pessoa pergunta se ele acha que pode roubar o tesouro de alguém e sair impune disso. Rudo está surpreso e se pergunta se essa pessoa é um dos faxineiros. A pessoa lhe diz que ele receberá um grande castigo. Vemos a pessoa levantar sua vara e apontá-la para Rudo. A pessoa lhe diz que quando você rouba o tesouro de alguém, deve estar preparado para enfrentar as consequências. Acrescentando, você, novo talento, Rudo. Rudo está surpreso e pergunta se ele sabe seu nome, confirmando que ele é um dos faxineiros. A pessoa responde, sim, que Engine lhe falou sobre ele. Ele acrescenta que é dos limpadores de Akuta, seu nome é Zanka, e Engine o colocou no comando do treinamento de Rudo. Ele diz que não esperava começar seu treinamento com algo tão básico como não roube das pessoas se você valoriza sua vida. Rudo lhe diz que estava apenas usando isso para recuperar seu dinheiro do gato. Zanka o interrompe, dizendo que ele deve ir ao seu pai e dizer-lhe que ele não o criou direito. Rudo fica bravo, pensando consigo mesmo que esse bastardo não sabe de nada e está insultando Regto. Ele começa a mostrar sinais de raiva. Ele então se lembra de Regto, aconselhando-o que, se ele quer que alguém o escute, deve tentar ceder primeiro, acrescentando que ele aposta que Tiwa odeia caras impulsivos. O pequeno Rudo fica surpreso. Regto sorri e continua, dizendo-lhe que precisa se acalmar e pensar nos sentimentos da outra pessoa. Vemos Rudo se acalmar, repetindo a frase, os sentimentos da outra pessoa. Ele estava pensando que Zanka sentia que seu bastão havia sido roubado dele e por isso estava bravo. E se alguém pegasse suas luvas, ele ficaria bravo também. Aqui, Rudo explica para ele que não quis pegar o bastão dele e que não sabia que pertencia a ele, e pede desculpas. Rudo olha para ele, e de repente Zanka se acalma e se desculpa por sua raiva, porque sua equipe significa muito para ele.
Rudo fica surpreso com a reação de Zanka e pensa que é a primeira vez na vida que ele termina uma briga e que Haguto estava certo. Zanka diz a ele que agora se juntará aos limpadores e estende a mão e pede que a partir de agora trabalhem juntos. Zanka pergunta a ele quais são suas ferramentas vitais e o que ele pode fazer com elas. Rudo explica que suas ferramentas vitais são suas luvas e que ele não sabe o que fazer com elas. Zanka olha para as luvas de Rudo e as admira. E Rudo pensa que Zanka parece uma pessoa diferente da que conheceu antes. Agora, ele está sorrindo e se lembra do conselho de Haguto para mudar sua expressão carrancuda e tentar sorrir, e entende que sorrir faz uma grande diferença. Enquanto isso, Zanka diz a ele que seu bastão é sua ferramenta vital e todos zombam dele por isso. Rudo se pergunta se pode sorrir e se motiva, acreditando que será capaz de sorrir. Aqui, Zanka pergunta a ele por que ele quer se juntar aos faxineiros. Vemos Rudo sorrindo de maneira boba e dizendo a Zanka que ele está ajudando apenas para conseguir o que quer. Zanka olha para ele e de repente grita em seu rosto e pergunta o que é essa expressão maldita e suspeita que ele está zombando dele. Rudo fica assustado e pergunta por que ele está bravo agora, e explica que a expressão em seu rosto é o melhor sorriso que ele já fez em sua vida. Zanka pergunta em que mundo isso é considerado um sorriso, e Rudo se pergunta o que fez de errado e sorri novamente, um sorriso bobo. E Zanka grita em seu rosto uma segunda vez, e o acusa de ser uma pessoa louca, e continua dizendo que o perdoa e diz a Rudo que está zombando dele. Aqui, Rudo responde irritado e pergunta o que há de errado em sorrir durante uma conversa normal. Zanka diz a ele que ele se acha especial porque Enjin disse que ele tem talento natural, e continua que eles arriscam suas vidas diariamente enfrentando monstros de lixo e outros, e que Rudo apenas diz que está ajudando eles para conseguir o que quer. E se ele não consegue falar seriamente sobre seu objetivo, deve ser um trivial. Aqui, Rudo lembra de Haguto sendo morto pelo Homem Mascarado, e lembra de Haguto dizendo a ele para mudar este mundo sujo. Vemos Rudo de pé em frente a Zanka perguntando o que ele acabou de dizer. Um objetivo trivial, e continua dizendo que está falando sério e que está fazendo o melhor possível e avisa Zanka para não zombar dele. Aqui, Zanka entende que eles não se deram bem desde o momento em que se viram. Zanka pega seu cajado e o transforma em uma ferramenta vital. Ao mesmo tempo, Rudo pega algo e transforma em uma ferramenta vital. Aqui, Zanka fica chocado e entende que a habilidade de Rudo pode transformar qualquer coisa em uma ferramenta vital apenas tocando com a mão. Zanka continua dizendo que isso explica o que Enjin disse sobre Rudo ser naturalmente talentoso, e se talento natural é tudo que ele tem, ele não. Derrotará uma pessoa comum como eu. De repente, vemos o bastão de Zanka caindo do céu na frente de Rudo. Rudo fica surpreso e se pergunta quando o bastão foi parar no céu. Zanka começa a atacar Rudo. Rudo tenta bloquear o ataque de Zanka. Zanka diz pra ele que precisa ser rápido. O Rudo contra-ataca Zanka, mas Zanka levanta seu bastão e acerta Rudo com ele. Rudo cai no chão. Zanka diz que o ataque dele foi fraco e continua dizendo que força é tudo que Rudo tem. Mas Zanka sente algo em seu rosto, toca com a mão e fica chocado ao perceber que Rudo usou um desentupidor na luta contra ele. Zanka tenta explicar o que é um desentupidor para Rudo. Rudo ataca Zanka e Zanka evita todos os golpes de Rudo enquanto está enojado. De repente, Zanka foge. Aqui, Rudo se pergunta o que assustou tanto Zanka e que ele não sabe o que é essa coisa em sua mão. Mas funciona bem, e corre atrás de Zanka. Zanka corre e diz a Rudo para largar essa coisa da mão dele, mas Rudo ainda está correndo atrás dele. De repente, Zanka corre e olha para trás para ver Rudo pulando e agitando o desentupidor no ar com toda a sujeira voando sobre Zanka. De repente, Zanka grita. Então, depois disso, vemos Enjin dirigindo um carro na cidade e vê Rudo sentado ao lado da estrada. O motor para ao lado dele e pergunta a Rudo se ele e Zanka se tornaram amigos, mas fica surpreso ao ver que Zanka está deitado no chão, em choque. E depois disso, no carro do motor, ouvimos o som de sua risada. Ele não podia acreditar no que Rudo fez com Zanka. Zanka explica que nunca foi insultado com sujeira antes. Ao mesmo tempo, Rudo fica chocado ao perceber que estava lutando o tempo todo com sujeira. Enjin explica que Zanka parece uma criança mimada aqui no chão e que ele foi insultado por ter sido jogado sujeira e ri novamente. Zanka pede a ele para parar de rir. Enjin explica aqui que pode não ser sua primeira reunião com respeito, mas explica a Rudo que Zanka será seu treinador e que ele é o melhor em controlar ferramentas vitais e que ele ensinará muito a ele. Zanka acha que Enjin acredita que ele é bom e fica surpreso com isso. De repente, Enjin pergunta quando Ryu chegou. Vemos uma garota dormindo no banco de trás do carro e Rudo olha para ela. A garota chamada Ryu acorda e diz que ficou curiosa. Ela se aproxima de Rudo e pergunta: "Você é o Rudo?" Rudo responde: "Sim." Ele se pergunta se essa garota também é uma faxineira. Vemos Ryu pegar o cabelo de Rudo e comentar como é único. Rudo fica surpreso que uma mulher está brincando com seu cabelo e se pergunta se a vida na superfície é assim. Nesse momento, Enjin diz que precisam ir e anuncia que a próxima parada é a casa, a sede dos Cleaners. Os eventos começam quando vemos Enjin dirigindo o carro em direção à casa. Eles passam por um túnel e Rudo fica maravilhado. Eles chegam à casa, saem do carro e Enjin dá as boas-vindas a Rudo à sede dos Cleaners. Eles entram na sede e Ryu cumprimenta Rudo.
Rudo fica surpreso e pergunta por que ela está mexendo com ele. Nesse momento, Engine o chama e o apresenta à recepcionista deles, chamada Simao, que dá uma olhada em qualquer um que se junte a eles. Ele explica que a habilidade de Simao é... Mas antes que Engine possa terminar, Simao rapidamente mata 2 moscas que estavam zumbindo ao redor de Rudo. Rudo e Engine estão ambos impressionados. Simao diz a Rudo que está feliz por conhecê-lo e acrescenta que Engine falou com ela sobre ele e que ela quer ver suas habilidades. Rudo fica surpreso. Engine explica para ele que os óculos de Simao são sua ferramenta vital e que eles melhoram sua visão cinética. E se ela se concentrar, pode ver a essência de uma pessoa. Rudo se pergunta se ela realmente pode fazer isso. Vemos energia saindo dos óculos de Simao enquanto ela olha para Rudo, mas de repente ela para. O motor pergunta a ela o que está errado. Simao explica que Rudo é muito atlético e não vai precisar desse tipo de treinamento, e seu relacionamento com sua ferramenta vital é muito bom. Mas o uso que ele faz dela ainda é instável, e ele precisa de treinamento para poder usar seu poder à vontade. Motor pergunta se é só isso, mas Simao diz, não exatamente. Ela diz a Rudo que há excrementos em seu pescoço. Rudo fica irritado. Motor ri e percebe por que as moscas não o deixavam em paz. Ele diz a Rudo para não brincar com excrementos novamente. Rudo fica bravo e diz a ele que não estava brincando. Engine agradece Simao e acrescenta que levará Rudo para conhecer o líder. Engine explica que há cerca de 100 limpadores, incluindo lutadores, guardas e apoiadores, e que seus trabalhos os levam a diferentes lugares, por isso é difícil para todos estarem em um só lugar. Ele pergunta a Roto se ele quer conhecer alguns deles, porque não deveria haver muitos deles aqui hoje. Ele abre a porta e fica surpreso ao encontrar um grande número deles, então sugere adiar o encontro de Roto com eles. Engine e Roto estão em frente a uma porta e Engine diz a ele que é o quarto do líder. Roto diz que vai perguntar como chegar à superfície, mas Engine o interrompe e diz para esperar. Ele aposta que Roto pensa que a primeira coisa que dirá ao líder é como chego à superfície, e lembra que aqui as informações não são gratuitas. Ele aconselha Roto a dizer ao líder que vai trabalhar aqui em troca da ajuda deles para chegar à superfície e diz que só explicou o instrumento vital de Roto porque teve que fazer. Ele também aconselha Roto a não perguntar ao líder sobre seu próprio instrumento vital, pois nenhum deles sabe o que é ou qual é seu poder. Ele explica que todos os limpadores seguem o líder, e que a lealdade é conquistada não apenas pela habilidade, mas pela capacidade de ganhar confiança. Roto se prepara para encontrar o líder. Ele entra na sala, mas fica surpreso ao descobrir que o líder não está na mesa. Simio aparece atrás deles e diz que o líder está em uma missão e não voltará agora. Roto fica irritado e Engine pede desculpas a Roto pela ausência do líder. Roto responde irritado que ele já sabe disso, então o que fazer agora? Engine pergunta a Simio se o líder tem alguma estimativa de retorno e depois pergunta a Roto se ele achava que o líder seria mais pontual. Ele explica que a espera pode ser longa. Ryo aparece e sugere que Roto assista ao seu trabalho. Ela acrescenta que Roto não pode oficialmente se juntar aos limpadores até o líder retornar e pergunta o que ele acha de acompanhá-la como aprendiz. Ela se aproxima e diz que quer saber mais sobre ele e pergunta se ele concorda. Roto está surpreso. Em seguida, vemos Simio explicando o pedido de um cliente para todos. Ela diz que há uma cidade perto da área contaminada que relatou pequenos monstros de lixo se aproximando de sua barreira, e eles querem uma limpeza como precaução. Roto não entende o que significa a cidade contaminada. Simio olha para Engine e pergunta se ele ainda não contou a Roto. Engine diz que chamou de área de descarte para facilitar para ele. Simio olha para ele com irritação, depois olha para Roto e diz que vai explicar o que Engine não conseguiu. Ela explica que a Terra está dividida em zonas seguras, que sustentam a vida humana, e zonas contaminadas cheias de lixo onde vivem monstros do lixo. Ela acrescenta que o lugar onde Roto chegou é uma área contaminada extremamente perigosa. Ela explica que até agora há 6 áreas selvagens confirmadas e que a maioria das pessoas morre quase imediatamente ao entrar, e elas estão cheias de monstros de lixo e os doadores têm dificuldade em lidar com eles. Ela diz que Engine encontrar Roto foi um milagre. Ela pergunta a Engine o que ele estava fazendo naquele lugar selvagem. Ele diz que estava lá para esticar as pernas. Simio olha para ele com admiração. Ela diz para ele usar uma máscara de gás nas zonas contaminadas e explica para Roto que inalar algo tóxico deixará ele gravemente doente. Ela acrescenta que qualquer pessoa sem uma máscara de gás na Terra Selvagem morrerá em 15 minutos. Lá fora, todos estão juntos e Ryo fica ao lado de Roto, dizendo-lhe que essa missão deve ser fácil e quer que Roto a observe de perto. Roto pensa consigo mesmo que isso realmente é um monte enorme de lixo, e se pergunta quantos minutos ele passou respirando o ar tóxico. Ele pensa sobre como quando estava na Arca, sempre pensou que o poço era apenas um grande monte de lixo, mas nunca imaginou que as pessoas viviam lá embaixo e que as pessoas acima não sabiam disso. Mas ele se pergunta se talvez saibam e enviem pessoas e lixo pra cá de qualquer forma. Mas ele explica que quando olha pra Maria poluída, parece-lhe um verdadeiro tesouro e ele quer pegar tudo e consertar. Ryo pergunta quem são essas pessoas. Ryo responde-lhe que eles também são um grupo de limpadores chamados apoiadores, mas eles não têm poderes. Mas eles fazem parte da equipe e os ajudam no trabalho. Um deles estende a mão para Ruto e diz que está feliz em conhecê-lo. Ruto estende a mão para cumprimentá-lo, mas de repente o homem aperta a mão de Ruto com força e o faz cair no chão. Ryo ri e diz que esse homem é incrível porque sua força de aperto é lendária e ele pode quebrar a casca externa de um monstro de lixo com a mão.
Ruto vê que não tem certeza se pode acompanhar essa energia, mas deve assistir e aprender, mesmo que a missão seja fácil. Neste momento, uma garota dos apoiadores diz a Ryu que um monstro de lixo foi avistado. Rudo fica surpreso com o grande número deles e diz a Ryu que ela não mencionou nada sobre enfrentar uma manada de monstros e que havia dito que era uma missão fácil, mas Ryu o tranquiliza, dizendo que não há problema e que esse tipo de monstro é lento e não é forte. Vemos os monstros se aproximando e tentando quebrar a barreira. Ryu explica a Rudo que esses monstros nem conseguem arranhar a barreira e pede para ele assistir e aprender. Rudo percebe que esses monstros são realmente mais fracos do que o que ele encontrou na primeira vez, mas eles se parecem muito com animais. Mas de repente, monstros maiores e mais massivos aparecem em grande número, se aproximando da barreira. Rudo grita que esses monstros parecem mais fortes, mas Ryu diz para ele se acalmar e que não é um problema. Mas Rudo grita novamente e pede para ela chamar reforços. Ryu pede para ele se acalmar e diz que esses monstros são realmente maiores e mais fortes do que os anteriores, mas que são um bom exemplo para treinar um iniciante como ele. Ryu acha que o rebanho não aumentará em número mais do que isso, e quanto mais cedo o eliminarem, mais cedo voltarão para casa, e eles terão uma festa de boas-vindas para Rudo. Ryu pergunta a ele qual é a sua comida favorita, mas Rudo explica para ela que ele ainda não é um membro oficial do time dos Cleaners, e pergunta a Ryu por que ela está tão calma. Ela não está arriscando a vida? Ryu responde que se ele quer se tornar um membro dos Cleaners e sobreviver na Terra, é importante ficar calmo. Rudo lembra que Engine também estava calmo enquanto lutava contra monstros antes, e se pergunta se a calma é o que realmente lhe falta, e explica que precisa se acalmar. Enquanto isso, a barreira é destruída, e um monstro gigante de lixo aparece na frente deles. Rudo fica surpreso com a aparência do monstro e a máscara cai de seu rosto. Ele diz para si mesmo para se acalmar e não se preocupar. Ele olha para Ryu e pergunta a ela: "Não é verdade?" Mas vemos Ryu perturbada pelo monstro, e ela diz a Rudo que isso não é bom para treinamento de iniciantes. E Rudo fica surpreso. Mas Ryu continua que ver tal monstro aumenta seu entusiasmo, e Rudo ainda está dizendo para si mesmo para se acalmar. Vemos Rudo observando Ryu pegar sua ferramenta vital, que são tesouras. Ryu explica que antes de limpar o grande monstro, ela precisa fazer uma limpeza leve primeiro. As tesouras se transformam em tesouras gigantes, e Ryu ataca os pequenos monstros e destrói a maioria deles com um golpe. Rudo fica impressionado com ela. Rudo se pergunta o que Ryu acabou de fazer. Um homem dos apoiadores diz a ele que a tesoura é a ferramenta vital de Ryu chamada Reaper, e acrescenta que a maioria das pessoas usa tesouras com as mãos, mas Ryu as usa com o pé. Vemos Ryu atacando os monstros e se livrando deles. Rudo entende que cada cleaner usa suas ferramentas à sua maneira. Neste momento, o homem o aconselha a ter cuidado e se defender. Vemos um monstro atrás de Rudo correndo em sua direção. Rudo rapidamente se vira para ele e de repente o homem intervém e acerta o monstro com a mão, derruba-o e agarra-o, e joga-o em direção a Ryu e chama por ela. Ryu olha para o monstro e o ataca com a tesoura, cortando-o ao meio. Ryu pede que eles enviem mais para ela. Rudo vê isso e fica impressionado. Na verdade, os apoiadores acertam os monstros com as mãos e os jogam em direção a Ryu, que os ataca com sua tesoura. Fica claro para Rudo que os apoiadores não têm o poder de eliminar os monstros, mas eles os desativam e deixam o doador para dar o golpe final. E é assim que os limpeza lutam. Ele se lembra de suas palavras quando disse que estava apenas ajudando para conseguir o que queria. Vemos Ryu sentada em suas tesouras e explicando que todos os monstros foram eliminados, exceto... e o grande monstro aparece atrás dela. Fica claro para os apoiadores que Ryu está lutando contra o monstro gigante. Eles explicam que vão desmantelar os pequenos monstros e mantê-los fora da luta. E eles vão. Mas um deles tropeça em um monstro e cai no chão. E fica claro que o monstro está vivo e se levanta para atacar essa pessoa, e outra pessoa pede para ele escapar. E quando o monstro ataca essa pessoa, Rudo aparece de repente e impede que o monstro alcance a pessoa com um bastão na mão. Ele explica que se ele quiser informações, deve se juntar aos Cleaners, e que não será um fardo para os outros. Rudo transforma a vara em sua mão em uma ferramenta vital. Rudo fica surpreso com sua força e como conseguiu transformar a vara nessa forma. O monstro tenta se aproximar de Rudo, mas de repente Ryu aparece e explode o monstro, e diz a ele que ele se apressa para ajudar outra pessoa e isso é instintivo para ele, e o agradece. A outra pessoa do grupo de apoio vem e se desculpa por ter negligenciado sua defesa, e agradece a Ryu e Rudo, e pergunta a Ryu se ela se livrou do monstro gigante. Ryu explica a ele que ela cortou ao meio, mas isso não funcionou, e que ela cortou várias vezes e não funcionou. Vemos o monstro parado atrás dela. A pessoa entende que este é um monstro que não é afetado por ferramentas vitais. Ryu vê que isso é estranho e explica que a fraqueza de um monstro de lixo geralmente é como em um ser vivo. Ela pretende cortá-lo em pedaços novamente para torná-lo incapaz de se mover. O homem diz a ela que ele irá registrar este monstro no registro, pois é um novo tipo de monstro, e eles irão relatá-lo e avisar as cidades vizinhas. Rudo está aqui e não sabe o que deve fazer. Ryu ataca o monstro aqui e o ataca com suas tesouras, e corta partes de sua cabeça, e de repente vê que há algo brilhando em sua cabeça, e de repente o monstro começa a bater no chão. Vemos Ryu inserir suas tesouras na coisa brilhante na cabeça do monstro. O monstro enlouquece e bate no chão várias vezes.
e as coisas em sua cabeça batem no chão e se dirigem aos apoiadores. Os dois apoiadores estão surpresos. Um deles explica que o monstro vai atacá-los. Aqueles tentáculos da cabeça do monstro aproximam-se deles e atingem o chão em frente a Rudo, jogando-o para longe. Passa pela mente de Rudo neste momento que ele prometeu a Rigito que ensinaria uma lição ao assassino, e também aos vilões que vivem na Arca, mas eles não conseguem usar seu poder e ele continua sendo um fardo para os outros. Ele se pergunta o que está fazendo aqui. Rudo cai. Mas nesse momento um dos apoiadores o alcança e o salva da queda. Vemos ele carregando-o e correndo para ajudá-lo, e pergunta por que ele congelou no lugar e não se mexeu. Rudo vê Ryo destruindo o monstro. O monstro grita, e Ryo explica que enquanto o monstro gritar, significa que ela encontrou seu ponto fraco, e ela atinge o monstro com suas tesouras no ponto fraco do monstro. Finalmente, Ryo consegue destruir esse monstro. O apoiador e Rudo correm para ela, e o apoiador pergunta a Ryo como ela derrotou aquele monstro. Ryo diz a ele que ela derrotou quando atingiu essa coisa e explica que essa coisa é definitivamente a fonte de poder dela. O apoiador olha para essa coisa e fica surpreso porque não é uma fonte de poder, mas era uma ferramenta vital, e se pergunta o que isso significa. O que significa para uma ferramenta vital existir dentro de um monstro? Em outro lugar, o homem que Rudo atingiu quando o prendia acorda. O homem se lembra que a última coisa que ele se lembra é que o garoto da arca o espancou feio. Ele se levanta e vê que há uma pessoa estranha sentada na frente dele, então ele pergunta: "Quem é você?" Esta pessoa estranha pergunta a ele: "Onde está este garoto da arca?"